bem, de volta aos vídeos. A ideia desses vídeos vem de tentar passar para os alunos de programação neurolinguística e pacientes e amigos a experiência de 21 anos de clínica. Ao longo desse tempo, o que eu pude perceber é que o que muda a vida de alguém é a qualidade do seu pensamento. Então, cuidar do pensamento, de como nós percebemos e organizamos, é que faz com que nós consigamos resultados positivos na vida. No outro vídeo nós falávamos sobre a diferença entre a consciência e a mente, né? A mente é toda uma interligação de pensamentos, é muito involuntário, assim, não tem como parar de pensar e não tem como também coordenar os pensamentos, mas tem como avaliar os pensamentos. E esse é o ponto da consciência. Durante centenas de milhares de anos, o homem teve que desenvolver o foco para a sobrevivência. Entre o homem primitivo, o Homo erectus e o Homo sapiens, esse cérebro foi desenvolvendo uma habilidade mental de foco, de estar focado em alguma coisa. E os nossos pensamentos, eles se organizam para um foco. Então, a mente trabalha com foco, a consciência não. A consciência é a amplitude do foco. A consciência, ela traz em si a perspectiva do todo. O foco é único. Então, quando nós trabalhamos com a mente, nós trabalhamos um foco apenas. Quando nós trabalhamos com a consciência, nós ampliamos. E o que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver com você? É que mentalmente, quando nós passamos por alguma coisa de dificuldade, talvez uma traição, talvez uma falência, talvez uma inimizade, nós ficamos focados num pensamento só. É como se nós não conseguíssemos desligar aquela fonte do foco. A consciência, ela não vê só o ponto que a gente está remoendo dentro da nossa mente. Ela vê o todo, ela consegue enxergar o todo. Seguindo essa lógica, essa premissa de que o foco aumenta tudo aquilo que você presta atenção, a emoção e o pensar seguem os mesmos critérios. Toda vez que o meu foco está diante daquela dificuldade, a tendência é aumentar essa dificuldade, porque o meu foco está ali. Quando eu começo a olhar essa dificuldade com uma certa consciência, eu vou ampliando o processo de percepção de que em volta desse problema existem várias possibilidades. Eu acho que isso é o pulo do gato, no sentido de aprender a pensar de forma consciente e não de forma focada do ponto de vista da mente, mas sim da atenção, do processo do todo, do processo holístico que envolve essa dificuldade. Essa semana eu atendi um lavrador e ele trouxe uma dificuldade enorme de um processo que ele está vivendo. E nesse processo eu pedi a ele que, ao olhar para o problema, criasse uma ilustração. E eu disse para ele: começa a olhar para mim com este foco. E ele fez isso, né? E eu falei: diminui mais o foco. E ele foi diminuindo mais o foco. E eu disse assim: agora, ao olhar dessa lente bem focada, vai ampliando o foco. E ele foi fazendo isso bem devagar. E eu disse: o que você vê? Ele falou assim: o todo. E ele disse: é interessante porque no meu corpo veio um relaxamento. E eu disse: isso é mais ou menos aquilo que é pensar com a consciência. Então, pensar com a consciência é ampliar o foco do processo. Seguindo um pouco essa ideia, me vem à mente a música de um cantor chamado Gessé, da minha época, lá atrás. E a música fala um pouco da consciência, quando ele diz assim: se um veleiro repousasse na palma da minha mão,
sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. E aí ele fala desse processo da consciência, né, da amplitude da visão, mas depois ele volta para a mente na segunda estrofe e diz assim: rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. É como se fosse um processo contínuo. Enquanto a consciência existe a amplitude do mar, mas quando entra a mente, ela volta num processo de me arremessar contra o cais, me arremessar contra o sentimento, me arremessar contra o mesmo pensamento. Eu li um livro que revolucionou a minha concepção do que é foco e amplitude. O livro é de Antônio Dalmásio, ele é um neurocientista português que mora hoje nos Estados Unidos. E o nome do livro é bem sugestivo, ele fala sobre o erro de Descartes, sobre a outra visão de enxergar as coisas, não de um modo cartesiano, né, sequenciado, penso, logo existo. Ele fala que a maneira ideal de ver a vida é existir para pensar. Então ele chama isso o erro de Descartes, não é penso, logo existo. Existo, logo penso. E quando a gente parte a visão do mundo e das coisas a partir do existir, do sentir, com o desejo consciente de amplitude, nós vamos enxergar que no meio de muita dificuldade há extremas oportunidades, há excelentes oportunidades de crescimento. E isso é o recado de hoje. Fica com Deus.